caros colegas parlamentares, deputados e senadores. Eu começo falando da situação inusitada que nós tivemos hoje, uma sessão do Congresso Nacional colocada ontem às 20 horas para hoje às 10 horas da manhã. Não à toa, Vossa Excelência, presidente Rodrigo Pacheco, chama as lideranças dos partidos para orientarem suas bancadas e quase ninguém está aí. Vossa Excelência vai chamando partido após partido e a grande maioria não está aí nem para orientar, não está em Brasília, nem no sistema remoto, onde nós estamos hoje. Aliás, a maioria não conseguiu sequer se organizar para estar no Congresso Nacional. Eu mesmo não estava com previsão de estar nesta manhã em Brasília, estou participando remotamente dessa sessão do Congresso Nacional. Isso é um escárnio com o trabalho dos parlamentares. E o pior, para se justificar perante o Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional hoje, Câmara e Senado, são puxadinhos do STF. Aliás, não só do STF, de ministros individualmente. Ministro Ricardo Lewandowski fez uma manifestação, provavelmente já combinada anteriormente, até porque aqui ninguém nasceu ontem, de que a resolução número 003 poderia ser uma forma de contornar a inconstitucionalidade desse absurdo que é o orçamento secreto. E o que diz essa resolução 003? A resolução 003 dá áreas de institucionalidade à divisão do butim do dinheiro pagador de impostos entre as principais lideranças partidárias e das mesas diretoras. Eu quero saber, presidente Rodrigo Pacheco, o que Vossa Excelência quer com R$1,5 bilhão de reais? Ou o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer com R$1,5 bilhão de reais? Porque está assim no projeto e não houve explicação ainda de por que o presidente do Senado precisa de R$1,5 bilhão de reais para distribuir e por que o presidente da Câmara precisa de R$1,5 bilhão de reais para distribuir. Ou por que o presidente da CMO e o relator querem R$1 bilhão de reais para si. Senadores terão R$4,5 bilhões de reais divididos entre si proporcionalmente, diz o projeto, assim como deputados terão 12 bilhões divididos proporcionalmente entre si. Mas quem fará a distribuição do bolo? Serão, claro, os líderes partidários. Se 60% da bancada estiver com determinado líder, os 40% restantes poderão ficar a ver navios. E mesmo a distribuição entre os 60% não é garantida por esse projeto de resolução que será feita igualitariamente. É para inglês ver, ou melhor, é para o STF ver, é para tentar aprovar a PEC do Lula. Não por acaso o PT está agora orientando favoravelmente. E ver o PT e o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, discutindo hoje, até sinceramente, dá um certo prazer para quem assiste, porque percebemos que o jogo de interesse é muito mais bruto em Brasília. Afinal, Renan Calheiros, mais do que amigo do Lula e do PT, é inimigo e adversário de Arthur Lira, que terá esse recurso de R$1,5 bilhão, se aprovada essa emenda de relator da forma como se está propondo, para distribuir àqueles que bem desejar. Portanto, essa resolução 003 é um engodo, é uma falácia. Ela não serve não para dar mais transparência, ela serve para garantir a constitucionalidade da emenda de relator lá no STF. E se o STF está fazendo política, precisamos nós, infelizmente, aqui fazer também política em reação àquilo que o STF tem feito. E o nosso voto aqui precisa ser também político pelo não, porque ele não está, esse projeto de resolução, repito, ele não está dando mais transparência. Ele está apenas fazendo com que o orçamento, outrora secreto até a aprovação dessa resolução, torne-se um orçamento descaradamente para comprar votos de parlamentares, para as eleições às mesas diretoras e para a manutenção dos líderes partidários como tais nas suas bancadas. Precisamos dizer as coisas como elas são. E é lamentável que uma sessão tão importante do Congresso Nacional esteja sendo realizada desta forma, remotamente, sonegando a deputados e senadores a efetiva participação num debate tão importante. O nosso voto, portanto, será não, pedindo também, para concluir, o voto favorável ao nosso destaque, o destaque do Novo,
que pelo menos dará igualmente a distribuição desses recursos. Deputado Marcel concluiu. Senhores deputados... Não, desculpa, deputado Marcel, o senhor concluiu? Obrigado, presidente. Cortou na última frase. Tá, eu só disse que peço, então, o apoio dos deputados e senadores, todos, pelo menos a emenda do Novo, que vai distribuir, se aprovada, igualmente esses recursos das emendas de relator entre todos os deputados e senadores, porque nesse parlamento não pode ter deputado e senador de primeira linha, de segunda linha, de 10ª ou de 100ª linha. Muito obrigado, senhor presidente.